Seja muito bem-vindo ao Podneias, o podcast que dá voz à alma da experiência. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que atravessa prato, mente e coração. Vamos falar da nutrição como ferramenta de transformação real na vida das pessoas. Nossa convidada é uma profissional que une ciência, empatia e prática clínica em uma abordagem profundamente humanizada. Ela que é nutricionista funcional e comportamental, personal trainer, palestrante e tem impactado a vida de muitos pacientes ao mostrar que comer bem não é sobre controle rígido, mas sim sobre reconexão, consciência e saúde integral. Vamos falar sobre fome emocional, saúde intestinal, suplementação, um pouquinho vamos passar por aí também, transtornos alimentares, alimentação e saúde mental. Bom, com vocês, nossa querida convidada de hoje, a professora, personal trainer, nutricionista, Giane Cofassi. Prazer, muito obrigada por você ter me recebido, mais um convite aqui, né? Hoje aí para um bate-papo bem gostoso, falar um pouquinho sobre a área da nutrição funcional, comportamental, explorar um pouquinho mais a nutrição, né? A dieta, esse tema que todos temem, né? E falar de uma forma mais humanizada, mais leve, tá? Para os nossos aí, os teus espectadores. Que bacana! Novamente, muito obrigado pela presença. Segunda participação da Giane aqui conosco. Vamos deixar um linkzinho da primeira gravação, onde ela conta assim a trajetória dela até os dias atuais, a trajetória profissional enquanto professora de espanhol, de línguas. De espanhol. A gente teve bastante assunto tratado no primeiro episódio. Hoje, professora, eu gostaria de começar por duas perguntinhas em relação à sua jornada na nutrição funcional e comportamental. Tá? E já emendando a outra pergunta, o seu desejo de integrar o comportamento, a ciência e o cuidado humanizado, fala tudo pra gente, por favor, fique à vontade. Muito obrigada, vamos lá então. Bom, então a minha área o meu ingresso, né, na nutrição, de professora para nutrição, foi querer entender um pouquinho mais esse universo, né? Primeiramente eu fui para a nutrição para entender mais o meu corpo, né? Então, como que ele reagia aos alimentos. Então, muitas vezes eu comia aí a bolachinha fitness, né? Que muitos nos rótulos pregam como uma comida boa, de qualidade. E não é bem assim? Não. Então, a gente vai chegar lá, né? A gente precisa entender bastante. Então, quando eu ingressei nesse universo fitness, né? De academia, aí eu fui vendo um pouquinho mais sobre alimentação. E que também não é só sobre contar calorias, né? Eu queria trazer para mim um pouquinho mais de qualidade, aí conforme for, né? Conforme fui envelhecendo, estamos envelhecendo, esse processo de envelhecer, mas com saúde, tá? Então, bacana. Aí, quando eu ingressei, na verdade, a nutrição, de princípio, né? Eu queria clinicar mais na área esportiva. É óbvio que eu acabo atendendo a nutrição esportiva por conta de ser personal e do meu estilo de vida, que ele é um estilo de vida bastante ativo. Mas eu busco os atendimentos serem assim, como um todo, tá? Então, a saúde integrativa. Então, não adianta só eu ficar calculando dieta, macronutrientes, né? Então, eu busco, assim, entender a rotina da pessoa. Então, essa é a forma da nutrição comportamental, tá? Entender os porquês, por que dá certo, por que come tal, o estilo de vida, né? O nosso estilo de vida, que é um estilo de vida de uma dieta bem ocidentalizada. E vamos lá.
Que bacana, sensacional. Aí, partindo daí, a nossa querida professora viu a importância, né, na transformação da nutrição tradicional, né, para uma nutrição mais racionalizada, racional, e muito bacana mesmo. A próxima perguntinha aqui, você costuma citar a importância da escuta e do vínculo com o paciente. Fala melhor pra gente essa questão. Isso. Aí eu tenho uma frase comigo que é assim: ao tratar um ser humano, né? Que seja legal. apenas outro ser humano. Então eu busco entender, ter um pouquinho de empatia. O que é empatia? Estar, né? Assim, me solidarizar. Estar né? no lugar do outro também. Isso, até travei aqui. Mas assim, ter aquela escuta mais ativa, não só de julgamento, mas de acolhimento. Então, eu não falo, isso está errado, você tem que fazer isso. Ou poderia até mesmo fazer um cardápio ali e toma, né? Porque todo mundo, ele sabe o que ele tem que comer ou não. Por exemplo, a gente sabe que um alimento ele faz mal, não posso falar o nome do alimento aqui, o outro, né? Umas frutas, legumes, vegetais. A gente sabe o que tem que comer, mas o porquê das nossas escolhas. E o porquê, às vezes, muitas pessoas, né, comem em determinado horário ou não comem. Então, entender um pouquinho mais sobre isso. Que bacana. Sem julgamento. Que bacana. Fique hiper à vontade para citar nomes, empresas, academias e parceiros. Você vai falar também da sua clínica enquanto nutricionista. A gente vai chegar lá. A próxima pergunta valendo R$1 milhão. Os sinais que diferenciam de quem está comendo por emocionalmente e não por necessidade fisiológica, fome fisiológica, física, né? Física. Digamos assim, quais são os sinais? O cara tá com gulodice por causa da emoção, é emocional ou é necessidade fisiológica mesmo? Tá, então vamos lá. Hoje, né, a gente precisa entender o mundo que estamos, entender a nossa rotina. Então, a gente vive numa rotina de estresse. Bastante. Né? Então, é muito difícil que a gente coma para nutrir o corpo. A gente come por emoção. Ou por ansiedade. A maior parte das vezes? A maior parte, tá? Então, esse acúmulo de coisas, né? E aí tá a empatia, porque eu também faço parte desse mundo e eu também vivo nessa correria. Tá. Então, muitas das vezes eu paro, né? E é o que eu tento passar. Falo assim, eu sei, né, como é. Então, você chegar em casa depois de uma rotina bem puxada ou de uma cobrança e você, né, tem que descansar. É o meu momento, descansar assim, relaxar. Então, relaxar, a gente vai na comida e a gente busca essa sensação de prazer, né, no alimento. Essa sensação de eu mereço. Então, aí a gente come, né, coisinhas gostosas aí. Então, Perfeito. seria isso. Tá. Professora... Não sei se respondi a sua pergunta. Não, tá valendo sim, tá valendo. A gente tava falando da fome compulsiva, né, movida pela compulsão, emoção. Então, isso, é porque a pessoa não para analisar. Às vezes tá fazendo outra coisa, né, tá assistindo a televisão e aí tá fazendo várias... Não para, né? Então, por exemplo, o momento de almoço, o celular, ele tem que deixar de lado, né? Comer ali com uma atenção que a gente fala. Com calma, né? O ambiente que estamos, o sentar à mesa, e desde as crianças, né? Elas não param às vezes, eu vou sentar na mesa, então muitas vezes estão na frente da televisão e não comem com essa atenção. Tem que comer com consciência, né? O objetivo da alimentação. Isso, e assim, né, sentindo os alimentos, o gosto, e às vezes a gente come rápido, e se fala assim, nossa, eu tô com fome, vou repetir. Então, será que isso, né, realmente... Às vezes a gente come rápido para saciar nossa emoção, o desconforto emocional, o desequilíbrio emocional. Exatamente. Isso que não é legal, né? Não. Mas acho que a gente vai voltar já aí nesse tema. Mas eu queria que a professora falasse um pouquinho pra gente sobre as dietas da moda e dietas muito restritivas. É bom? É ruim? O que a professora pode falar? É assim, eu sempre busco,
né, não apontar o dedo e falar, nossa, isso funciona, não funciona. Bacana. Eu busco a pessoa refletir, né? Então, muitos que chegam no consultório para atendimento já fizeram diversas coisas, né? Já tentaram várias dietas, entraram e saíram de academia, né? Que mais? Já tomaram medicamento. Então, eu falo assim, eu busco ela refletir. O que não deu certo? Por que não deu certo? Né? Então, essa linha de raciocínio entre calorias, ela não funciona muito, né? E sim, então, eu busco aí no primeiro momento trazer alimentos bons, alimentos funcionais, bacana, equilibrar esse hormônio, né? É óbvio que eu busco entender a rotina, por quê? Porque às vezes não adianta ela ter uma alimentação boa se ela vive sob estresse. Então eu pergunto, como que é em casa? Com quem que mora? Né? Quando chega em casa, né? Quem que faz a janta? Quem que faz o almoço? Que horas aquele que tratamento acorda? Humanizado, querendo saber mesmo a peculiaridade. Exatamente, porque não adianta eu falar assim para uma pessoa, coma tal horário, exemplo, se ela às vezes trabalha de madrugada, né? Então, como que eu vou trabalhar essa alimentação à noite? Então, é tudo isso, né? Sobre determinados horários. Então, eu preciso entender mesmo para eu poder orientar e a gente buscar a melhor estratégia. Então, não existe um caminho. Vai falar, pega essa dieta. Tem muita gente que vai na internet e pega uma dieta pronta, né? Tem essa dieta de 800 calorias, eu vou emagrecer. Ou de 1.000 calorias. E tá lá. Aí começa, já 2 semanas, 3 semanas, no mês, um máximo, né? Já tem aquele processo de irritabilidade, né? E já fala, tentei, não deu certo. Não é isso, tá? Não é isso que é nutrição, não é isso que é dieta. O que é dieta? Tem muita gente que fala, acho que vai começar e terminar. Dieta é um estilo de vida. É o modo como você se alimenta. Conscientização, tá? Uma internalização do estilo de vida. É um estilo de vida. Então, trazer para o seu dia a dia alimentos que vão te nutrir, né? Que vão cuidar do seu intestino, que hoje a gente sabe que a maioria das doenças inflamatórias começa no intestino, e a maioria das nossas doenças, ela vem, a maioria, né? Também pelo processos inflamatórios. Então, o que a gente come, ela repercute na nossa saúde e no nosso dia a dia. Então, desde fadiga crônica, né? Tensões aí de TPM, por exemplo, em mulher, né? Como amenizar com a alimentação. Está relacionado com a alimentação. Nossa, é todo um sistema interligado. Sim, por isso que a nutrição comportamental, a saúde integrativa, ela trata o seu corpo como um todo, tá? Tudo, né? Tudo está interligado. E aí, indo um pouquinho mais para a área aí de personal trainer, na área da saúde, então eu sempre busco, eu oriento também dentro do consultório, se faz uma atividade física, né? Já às vezes até sai lá com um plano de treinamento. Eu não gosto de musculação, não gosto de academia, né? Porque a gente sabe que dentro da academia é diferente, né? É uma coisa mais individualizada, tem aquela... É diferente, por exemplo, quando você vai num crossfit, que é uma coisa mais, né? Num treino funcional, que é uma coisa mais acolhedora. Então, quando a gente vai na academia, as pessoas vão, e eu busco entender um pouquinho isso, ele não é uma coisa muito acolhedora, né? Depois você vai falar também do seu processo aí. Sim. Por isso que as pessoas falam, não gostei. Então, falta isso um pouquinho. Então, quando ela já vai com o treino pronto, né? Eu passo ali a planilha, cobro, né? Tá ali todo o vídeo, a explicação, às vezes faço uma aula, é diferente. Ou eu busco assim, tem uma amiga? Tem alguém? Aí em grupo parece que funciona, né? Leva a esposa, leva o marido, leva o filho. E aí dá certo. Porque tem que ser uma coisa assim que sustentação, então, tem que ser devagar e sempre. Isso, às vezes a pessoa já tá, por exemplo, no estresse, aí vai pra musculação, que é uma coisa que não gosta, aí já sai de lá mais estressado ainda, então não dá certo, né? Então a primeira orientação é, junto com a alimentação, voltando pro tema e alimentação, inicie uma atividade física que goste. Uma atividade física que você... desde uma caminhada, né? Um andar de bicicleta, uma aula de dança, comece. Então, junto com a nutrição, a gente tem que se movimentar, tá? Porque corpo parado não dá certo. Que bacana. Professora, vamos esclarecer aqui, para quem eventualmente não saiba. A Giane, personal trainer,
muito conhecida, muito requisitada. Agora, a Giane, em relação à sua clínica, né? A Giane nutricionista, você atualmente está atendendo? Fala um pouquinho pra gente. Sim, estou atendendo, depois eu passo aí no meu Instagram, tem um linkzinho para quem quiser agendar, tá? Tem presencial, tem online, e a gente faz um trabalho aí todo voltado para a rotina, né? Entender com essa escuta ativa, tá? Então, eu tô fazendo aí o atendimento, sim, nessa rotina de consultório e academia junto. Nossa, que loucura, mas vale a pena. Mudando vidas, né? Dando um sentido melhor, mais saudável para as pessoas. Tá fazendo a pós ou já? Tô fazendo uma pós em nutrição estética, né? Então, termina aí esse ano. Para deixar a gente bonito? Mais ainda, né? Que legal. Porque, assim, a maioria das pessoas entram, né? Procuram um nutricionista, primeiro por questão de saúde, a não ser o caso aí de performance, mas mesmo assim, quem busca performance ainda quer, né, ficar bonito. Verdade. Então, o primeiro passo é entender a saúde da pessoa, né? Ver como que tá, cansaço, sono, intestino, conhecer esse dia a dia. Aí depois a gente entra na questão estética, que é cuidar como um todo. Então, ver como que tá essa pele, cabelo, né? Algumas questões, entender o alimento para aquela pessoa, um pouquinho, por exemplo, né? Eu tenho uma pele bastante sensível, tá? Então, tudo que é voltado para amendoim, exemplo, tá? Algumas coisas, leite, alguns tipos de whey protein, eles me inflamam. Então, tudo isso aí eu tenho que tomar cuidado. Ai, será que a cerveja tá me fazendo mal, hein? Ai, meu Deus. Ai, nem fala. Mas pois deixa não. eu falar. Tem bastante, né, cliente aí que fala assim, não, mas eu não como. Eu falei, beber eu tô bebendo. Então, eu falei, bom, a barriguinha do chopp, então. Caramba, velho. Mas, então, brincadeira. E aí na dieta não tem como prescrever, né? Toma tanta cerveja, exemplo. Mas eu oriento, tá? Então, no plano alimentar não vai sair. É a minha conduta. Qual que é a minha conduta? Eu não prescrevo alimentos industrializados, tá? Então, por exemplo, refrigerante. A pessoa bebe, eu não coloco, tá? Aí a pessoa, por exemplo, bebe todos os dias. Eu falo, bom, se você bebe todos os dias e bebe 2 litros todos os dias, então tenta beber pelo menos 2 dias da semana menos, tá? Então, é isso. Então, por exemplo, uma mulher que tem SOP, né? E ela come determinado alimento que eu sei que faz mal para ela, que inflama. O que, professora? SOP. Explica pra gente. Síndrome de ovário policístico. Tá? E aí a gente sabe que determinados alimentos faz mal, a gente orienta. Vamos falar aqui do nível mais claro, né? Açúcar. Inflama. Ponto final. Nossa. Tem como a gente ficar sem açúcar? Acho que não, né? Poderia, no alto da montanha, né? Mas aqui, dentro dessa rotina nossa, ocidental, é bem complicado. Como que você vai numa festa, num aniversário e não vai ter um bolo? Né? Perfeito. Então, faz parte desse social. Uma questão cultural. Uma questão cultural. Aí, o que eu falo? Eu oriento. Compra. Na sua casa tem? Tem. Tem filhos? Às vezes tem, às vezes não. Às vezes ninguém come, sou eu que como, né? Exemplo, a pessoa falando. Aí eu falo, bom, então não compra. Porque se tiver em casa, você vai comer. Tá. E você vai comer que horas? Antes de dormir. É uma boa tática. Tá? Então, tô com vontade, tô na TPM, vou, né? Não quero gastar aí o réu primário. Então vai, passa, compra um pedacinho e acabou, né? Porque se você tiver em casa aquela barrona de chocolate, aqueles pacotes de bolacha, você vai comer. Com certeza. Já quero engatilhar a próxima pergunta. São Pode práticas, continuar, né? pode são ficar práticas, tranquilo. São estratégias, tá? Que a gente orienta. Então é isso. Sem restrições drásticas, sem restrições muito no pesadas. Plano alimentar, eu não tento não colocar aí, vamos falar que não coloca, porque algum alimento ele vai ter alimentos minimamente processados, vamos falar assim. Mas eu oriento, tá? Então, não tem como colocar lá, beba cervejinha, né? Tem gente que bebe, por exemplo, tanto. Eu falo assim, não tem como colocar isso no plano alimentar. Mas eu vou lá e oriento. Fica a recomendação. Se você tá treinando, tô treinando. Como que vai treinar e vai beber tanto todo dia, né? Aí tem ainda gente que fala, para manter o equilíbrio. Aí tudo bem, mas sabe que a gente vai envelhecer e o nosso corpo não responde. Porque
porque a maioria das doenças, ela vem de um dia para o outro, né? Estudando um pouquinho mais aí sobre o intestino, tem vários estudos falando que, por que a quantidade, mudando um pouquinho, mas ainda no assunto de câncer, né, no intestino, e aí da Preta Gil, que é o caso que está recente, né, e as pessoas estão comentando mais. Então, são vários estudos falando um pouquinho desde a primeira infância, né, o cuidado, por exemplo, com a amamentação, essa alimentação dessa criança, e aí quando ela chega numa idade ali, adulta, de 30 e poucos, 40 anos, aí começa a aparecer. Por que agora, né? Por que essa quantidade aí de casos? Então, devido a essa dieta ocidentalizada. Então, vamos prevenir, porque a gente sabe que na nossa idade, quando era criança, tinha, né? Era menos o acesso. A gente comia, mas era menos. Não era todo dia que a gente tinha esse acesso. Entendi. Né? Então... E hoje esse acesso, por exemplo, é muito grande, né? Esses alimentos industrializados. Ele é acessível. Vamos falar, por exemplo, no Natal, né? No Natal a gente tinha aquela mesa farta. E hoje, o Natal parece que ser uma comida só. Porque a gente tem esse acesso quase todo dia, se a gente quiser, todo final de semana, né? Então, ficou mais para socializar com a família do que a alimentação mesmo. Bacana. Então, muitas doenças podem ser reflexo de um histórico alimentar inadequado desde a infância, é isso? Sim. Então, você tem pacientes também nessa... Criança? Não. Meu público, ele é adulto, tá? Mais a partir adulto. daí de 20 e poucos até, né, na idade aí mais, como que fala? Avançada. Digamos assim. Tá Terceira certo, idade. Tá valendo, isso, tá valendo. Tá? Mas a área infantil, não. Ainda não é a minha área e vou focar somente nessa parte aí mesmo. Mas fica o registro da importância. Não tem como, né? Desde o Pelos início... estudos, eles demonstram aí que a alimentação, na verdade, é tudo. Então, entender um pouquinho mais dessa nutrição. Bacana, professora. Eu vou chamá-la sempre de professora com todo o carinho do mundo. Pois não. Desculpa, só para não perder o gancho. Vamos lá. Né? Porque daí no começo estava nervosa, a gente vai se soltando e aí tranquilo. A gente vai... ter essa educação também, voltando para o gancho das crianças, ter essa educação nutricional nas escolas, né? Porque muitas vezes, às vezes uma criança vai lá e leva uma fruta. Mas a maioria das crianças da sala leva um bolinho tal, industrializado. Né, cheio de conservante, corante e etc. Moranguinho, morango, como é que é a moda agora? Nem sei. Morango do amor, açúcar. Aí aquela criança fala assim, pô, mas todo mundo leva, por que eu não posso? Então, é aquela parte também de como que fala? Se sentir excluído. Aí ela acaba, né? Muitas vezes, por exemplo, não bebe refrigerante em casa, vai lá, acaba bebendo na escola, então aquele processo. Então, tem um pouquinho mais dessa consciência, né? Às vezes uma palestra com pais, orientando um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre a saúde. Bacana. Então, a nutrição tem que vir com tudo já na escola, na idade escolar. Sim. Que ali muito da formação das pessoas, das crianças, começam ali, né? Junto com os professores. Sim. Entendi perfeitamente. Vamos lá. Vamos falar de tudo aqui. E aí, em casa também, né? Se o pai vai lá junto com a criança, come uma fruta, vamos sentar, vamos comer junto. Dá o exemplo. Dá o exemplo. Ela vai, mesmo que ela não queira no primeiro momento, depois ela vai vendo o exemplo e ela vai comer, tá? Não tem como ela falar não, né? Porque ela tá vendo. Então, tem tudo isso. Beleza, vamos para a próxima pergunta. Professora, é possível emagrecer, aproveitando o gancho, dentro de tudo que a gente já está falando, para reforçar a informação, mas é possível emagrecer sem passar fome, sem a tal da neurose alimentar? Explica certinho pra gente. Sim, é possível, né? Desde que seja alimentos com qualidade, priorizando proteínas, fibras, né? Não vai passar fome. Não, carboidratos de boa qualidade, porque muita gente... A gente pode usar algumas estratégias, tá? Sim. Então, a gente tem vários tipos de dieta, como uma cetogênica, né? Que prioriza aí fontes de gorduras boas, tá? Tem o low carb, ou com restrição de carboidratos. Tem várias dietas, mas nada... Por exemplo, uma dieta restrita, com, por exemplo, baixo, né, carboidrato,
ela não pode ser por muito tempo também, tá? Porque voltando para o intestino, quando a gente mexe muito aí, por exemplo, a dieta sem carboidratos, vamos falar assim, ela não é benéfica, tá? E ela pode até aumentar aí as bactérias que fazem mal para o nosso intestino, tá? Que podem, a gente chama de leak gut, né? Então, deixar esse intestino aí aberto às células, como que fala? As células inflamatórias, tá? Então, a gente usa uma estratégia, mas daí a gente priorizando o carboidrato de boa qualidade. Porque a gente fala, não vou comer carboidrato, porque daí carboidrato engorda. Engorda o açúcar refinado, tá? Engorda o carboidrato de péssima qualidade, o carboidrato industrializado, certo? Mas uma comida de verdade, ela não vai, desde que, óbvio, né, comer em uma quantidade correta, ela não vai te engordar, tá certo? Certíssimo. Professora, qual é a sua abordagem junto às pessoas que sabem o que fazer, sabem tudo isso, mas não conseguem? Tem algum jeitinho, alguma técnica, uma abordagem dentro da sua proposta humanizada de estar no atendimento Sim. da galera que te procura? Primeiro é entender, assim, que pode haver falhas, tá? Somos seres humanos. Então, quando você vai muito assim, eu vou fazer isso, né, com muita perfeição, e aí você vai chegar às vezes não consegue, quer chutar o balde, não é assim? Isso, exatamente. Por isso que tento, né, emagreço, depois eu já volto a engordar, e aí tem aquele efeito rebote, e aí tudo aquilo lá. Então, vamos trabalhar nesse dia a dia, entrar um pouquinho da área de psicologia aí, que quem sabe eu siga, né, um pouquinho aí essa área. Nada muito extremo, ele funciona por muito tempo. Eu imagino. Né? E aí, bateu aquela vontade, por exemplo, de um doce, ou de socializar, como um pouquinho, de beber, eu não bebo, mas, tá? Come um pouquinho e aí volte para sua rotina, tá? Então, por exemplo, de 10 alimentos do seu dia a dia, exemplo, tá? E aí você comeu, às vezes, uma barrinha de chocolate, você comeu uma paçoquinha, né? Você comeu, tá tudo bem. Agora, o que não dá é para você substituir aquela boa alimentação, um bom café da manhã, um bom almoço, né? Por só, sei lá, um pão industrializado com maionese, por exemplo, tá? Então, é isso. Então, eu busco entender o que tá faltando, por exemplo, nesse café da manhã. Eu como um pão com margarina e café com, sei lá, ou um leite com Toddy. Tá. Aí, vamos incrementar. O que tá faltando aqui? Né? Ou muitas vezes as pessoas não comem pela manhã, não sente fome, aí almoçam, porque o almoço tá tudo certo. O almoço é a única refeição que tá tudo certo. Raramente as pessoas não almoçam, tá? Mesmo que seja aí, o nosso horário tá um pouquinho mais tarde, hoje, né, muitas pessoas almoçam entre 12:30, 1:30, vamos falar assim, mas almoçam. Então, onde que começa aí a avacalhar, vamos falar assim? Da tarde pra noite. Aí, tá cansado, vou fazer janta, não vou, come qualquer porcaria, entra no iFood, tá? Lá, é verdade. E aí vem, né? Então, até o café da manhã, ele funciona às vezes, tá? Porque tem gente também que não sente essa vontade de comer, mas eu falo assim, que ele é importante, tá? Durante o dia, a gente precisa de energia. Então, mesmo que você acorde e não tenha vontade de comer, né? Ou vai correr, ou vai treinar, tudo bem, em jejum? Ok, tá? Mas quando você voltar, alguma coisa pela manhã, você precisa nutrir esse corpo. Então, treinou? Uma fonte de proteína, né? Porque a gente sabe também que a nutrição, ela é 24 horas. Não é assim, eu comi e já vai fazer o efeito. Não é isso. Então, por isso que a gente tem que olhar o nosso corpo por inteiro, tá? Essa nutrição por inteira. Então, ao longo do meu dia. Então, entender essa janta, que horário que é essa janta, e tudo isso. Muito bacana. Vamos falar agora de nutrição funcional na prática. A pessoa está um pouquinho sem grana, não tem muito dinheiro, a pessoa não tem tempo. Fala algumas coisinhas, algumas dicas, suas considerações. Então, assim, a nutrição funcional na prática, ela funciona. Porque alimento de verdade, ele não é caro. Mas é algo cultural.
Então, vamos falar cultural e social. Isso aqui. Porque, por exemplo, uma pessoa que ela não tem muito poder aquisitivo, ela vai se sentir bem comprando um determinado alimento industrializado. Mas ela não vai se sentir tão bem comprando, sei lá, 3 tangerinas, né? E aí, outro dia eu ouvi alguém falando que o quilo, por exemplo, de uma tal bolacha era muito caro, mas o quilo, por exemplo, de uma determinada fruta era muito barato. Mas ela vai preferir o quilo daquela, sair com um pacotinho de bolacha do que sair com uma maçã. Isso é cultural. Aí que tá o erro. Né? Então, aí entra, né, os processos inflamatórios. Então, essa alimentação industrializada, ela está também relacionada a esse poder aquisitivo. Bacana. Professora, bem-estar emocional. Alguns alimentos assim que podem ser considerados âncoras para o bem-estar, então fala pra gente. Tá. Isso é importante. Logo no início a gente falou, né, sobre o mal do século de ansiedade, mal-estar emocional. O que a gente come? Cerveja não pode, não vale. Cevada, né? Beba com moderação, brincando. Tá. Mas sim, existem certos alimentos que eles são, né, que mexem com o nosso sistema, com os neurotransmissores, e a gente sabe que o intestino e cérebro, eles se comunicam, tá? Então, alimentos aí que tenham, por exemplo, triptofano, né, que carrega aí fontes, né, cofatores aí, por exemplo, de magnésio também, tá? Então, ovos, peixe, tô fazendo minha colinha aqui, tá? Ovos, peixe, grão de bico, banana, aveia, abacate, semente de abóbora, girassol, chia, tudo isso alimentos são alimentos fáceis. Fáceis, nossa, eu uso chia todo tá? dia. Acessíveis. Priorizar, então, alimentos anti-inflamatórios, tá? Quais seriam? Então, frutas vermelhas, a cúrcuma, chá verde, castanha, noz, gengibre, alho, tudo isso daí ajuda também. Além da gordura boa, né? A gordura do ômega 3, a sardinha, a gordura de peixe, que não é muito a nossa costume, né? Por exemplo, qual que é a melhor dieta que nós temos? A mediterrânea. Peixe, legumes. E a gente não consegue fazer. É o básico. Né? Por exemplo, a pessoa já está ali em tratamento de oncologia, né? Outros, qual que é a campeã das dietas? É a dieta mediterrânea, tá? Então, comer é simples, é o básico, é comida de verdade. Por isso que a gente tem uma frase na nutrição que é menos desembalar e mais descascar. E aí, eu volto lá. É difícil por causa dessa rotina, por isso que a gente tem que avaliar essa rotina. E muitas vezes eu peco, tá? Por isso que daí tá a empatia. Eu também peco dentro dessa minha rotina doida. E aí eu sei que uma hora eu vou ter que parar, porque assim, eu sinto falta. Eu gosto de chegar em casa, né? O preparar a comida, ele é legal, né? Quando você vê que você tá nutrindo e quando você vê resultado, quando você acorda, fala... Há um tempo atrás, estava, né? Trabalho de pós, eu estava um pouquinho assim... estressada, e aí você sabe, falei, opa, não tá funcionando. Ou tava com sono após o almoço. Falei, o que não tá funcionando? Tava tomando um cafezinho, e aí, junto com o cafezinho, vinha um docinho, né? Eu falei, opa, não tá errado esse negócio aí, né? Por que essa vontade do doce? Aí eu não comia o doce, ficava estressado. Aí o corpo tava falando aí. Assim, né? Todo gritando. dia, se você come, todo dia você vai querer, tá? Aí eu falei assim, bom... Vou começar a clinicar oficialmente, então, né, vamos mudar isso daí. Então, antes de eu passar e orientar, eu preciso testar em mim, né? Então, vamos mudando, incrementar um pouquinho mais, né? Deu vontade do doce após as principais refeições? O porquê, né? Então, testei em mim, verifiquei essa resistência à insulina. Então, tudo isso daí, né? Sou mulher, né? Tem as questões aí hormonais. Então, verifiquei em mim e aí para poder também orientar, tá? Muito bacana. Então, não sei se eu fugi de novo do assunto, não, se foi tá isso. Maravilha, é isso mesmo. Então, falar esse eixo, né, intestino-cérebro, eles se comunicam, tá? Certo. Esses hormônios aí, então é isso. Você comeu errado, inflamou, não tem como. Então... Até brinco, né, quando eu vou comer uma coisinha... diferente, vamos falar assim, da dieta, eu falo, eu vou ali inflamar um pouquinho, depois a gente vê o que Nossa.
Então, a gente pode entender aqui que a boa alimentação correta, pode ser fator de alívio da ansiedade, melhoria do sono, humor, foco, energia, tudo isso está relacionado à boa alimentação. Hoje eu vi, escutando, pela manhã eu gosto de escutar bastante podcast, né? Aliás... então escuta o meu, por favor. Também. Tá bom? Então, assim, voltando para a questão da mente, né? Então, além de a gente se alimentar bem, né, nutrir o corpo, a gente tem que nutrir a mente. Então, escutando aí um pouquinho, falando sobre a nutrição, e aí a pessoa falou, né, que o grande médico vai ser o nutricionista. Por quê? Porque ele vai tratar o seu corpo por inteiro, né? Vai prevenir muitas doenças, muitos males. Então, vamos falar assim, por exemplo, diabetes tipo 2, ela é o quê? Comida. Comeu errado é o diabetes tipo 2. Né? Então, o intestino, o que aconteceu? Comeu errado. Tô com uma resistência à insulina, cortisol alto. Tá comendo errado. Então, treinar é fácil. Treinar é a parte mais fácil. Professor, o próximo bloco aqui é nutrição e psiquiatria. Na verdade, a gente já começou. Então, assim, existe mesmo a conexão entre o intestino e a saúde mental, como já vem falando, né? Eixo intestino e cérebro. Fala alguma coisa a mais, embora já tenha dito agora, o que já se sabe cientificamente sobre esse eixo, intestino e cérebro. Há muitos estudos, Bastante, né? Então, a comida ela pode ser associada aí a fatores desde ansiedade, como pode ser calmante, energizante, tá? Então, o que você come, ele vai nutrir o seu corpo ou, né, vai piorar. Então, por exemplo, tem certos tipos de alimentos que eles causam, por exemplo, uma hiperatividade. Vamos colocar a criança, quando come açúcar, ela fica agitadinha, tá? E aí tem alguns estudos a mais falando sobre essa comida também que pode ter relação com certos graus aí de autismo, tá? Então, tudo isso. Ansiedade, então, né? A pessoa já está ansiosa, ela vai optar por um alimento que não é tão bom. Isso vai acentuar certos alimentos. Então, para quem tem essa ansiedade, ela vai melhorar, tá? Então, triptofano aí de qualidade, alimentos aí de bons. Desde também graus como, por exemplo, bipolaridade, tá? Também. Poxa vida. E o Alzheimer. A gente sabe que o Alzheimer é uma doença inflamatória e tem alguns estudos que falam que o nível de cortisol, não, o nível de colesterol alto, ele é uma inflamação e que pode provocar aí o Alzheimer. Bacana, a gente falou de alimentos e hábitos alimentares que podem agravar os transtornos emocionais, bem como anteriormente a gente estava falando dos alimentos que podem ajudar, né, favorecer o bem-estar emocional. Professora, disbiose intestinal é assim que fala? Sim, está relacionado ao intestino, né? Tá. Então os alimentos aí como que fala? Certos alimentos, eles podem causar essa desbiose. A desbiose, o intestino, ele pode estar relacionado a pessoas que, por exemplo, não vão ao banheiro, né? E aí a gente cuida muito bem desse intestino. Uma das perguntas que eu faço no consultório é, vai ao banheiro todos os dias? E como que é a consistência desse cocô? Então, a gente conversa sobre cocô, tá? A gente conversa sobre xixi, a gente conversa... É intimidade ali. Às vezes, muitas pessoas nem sabem. Então, precisa olhar o cocô, como que ele tá. Tá durinho? Tá uma consistência de banana, né? Tá bolinha? Ele boia? Ele afunda? Né? Observar esse cocô, porque o cocô, ele diz muito sobre sua saúde. Interessante. Então, quando a gente viaja, né, por exemplo, como que, às vezes, muitas pessoas não vão ao banheiro, né? E não... O cocô e a falta do cocô também. Tudo, o corpo está dizendo, tá falando. Então, está relacionado a isso. Então, alguns alimentos também que provocam, né, ou até mesmo uma certa diarreia, tá? Então, determinados alimentos, acontece essa desbiose. E outros, acontece a famosa prisão de ventre, tá? Então... o que a gente faz? A gente modular a microbiota intestinal. O que é microbiota? São os organismos presentes no nosso... Micro-organismos, perdão. Bactérias aí, né? Presentes no nosso intestino, tá? Então, a gente tem bactérias boas e bactérias ruins e a gente precisa cuidar
desse nessa nossa microbiota, vamos falar. Maravilha. Que é um assunto que eu tô me aprofundando, é um assunto que falar de nutrição, ela não é fácil, tá? Então, vem num processo estudando, quero me aprofundar um pouquinho mais. Você passar uma dieta, é simples, vamos falar assim, uma dieta com caloria, né? Fala, ó, come isso, isso. Mas você entender a rotina, entender que, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma determinada patologia, ela não pode com determinado alimento, você precisa estudar. Com certeza. Então, chega no meu consultório, gente, que tem doenças autoimunes, que tem o ácido úrico alto. Eu quero uma dieta igual ao meu vizinho lá, que ele emagreceu. Tem diverticulite. Não é assim que funciona. Tá? Que tem, enfim, já operou do intestino, que tem edema, que tem SOP, que tem, tá? Que já operou de bariátrica, Então, a dieta, ela é individualizada, ela é personalizada para aquela pessoa. Não dá para você pegar uma dieta e falar, ó, né, igual aí do seu amiguinho e fazer. Não dá. Que bacana. Finalizando esse bloco, vamos afirmar, vamos dizer aqui, vamos fazer uma assertiva aqui. A nutrição é coadjuvante imprescindível da psiquiatria, né? Sim. No que diz respeito a questões de saúde mental, digamos assim. O próximo bloco, perguntas objetivas do Enem, aqui para nossa professora querida. Galerinha, vou aproveitar a oportunidade. É muito importante que vocês nos prestigiem, se inscrevendo no canal, deixando seus comentários, que eu vou ver se eu convenço a nossa querida Giane que eu faça a voltar aqui mais e mais vezes. Deixem suas perguntas para as próximas edições, para a gente estar passando para a professora. Tá bom? Inscreva-se, comente, compartilhe e nos ajude. Professora, carboidrato. Comer carboidrato engorda? Não, pode comer o carboidrato, tá? Vai falar isso também. Aí, minha outra dica né, tem, por exemplo, determinada cliente fala assim, mas eu gosto de comer. Eu falei, então vamos gastar. Tá? Vai correr, vai fazer um endurance, vai fazer alguma coisa. Então, você vai falar, por exemplo, para um maratonista, tá? Para alguém que pratica um esporte aí, né, um triatleta, que ele não vai comer carbo, a grande parte da alimentação dele é carboidrato. Porque carboidrato, ele vira energia. Na performance, por exemplo, de academia, né? Pré-treino, tem que ter carboidrato. Como que ele vai render lá? Não rende, né? Não adianta você, vou comer uma proteína e vou treinar. Não é. Ela não é só fonte de energia, tá? Óbvio que a gente tem, como que fala? Esses shakes aí, né? Mas, assim, entender um pouquinho mais o alimento, tá? E qual que é aquele alimento vai trazer para a sua saúde. Então, tem alimento, por exemplo, as proteínas, elas são construtoras, então a gente precisa comer. E o carboidrato, né, ele faz parte, então, como eu disse, você não comer o carboidrato, ele pode desregular esse seu intestino, tá? Favorecer aí a proliferação de bactérias que não são muito boas para o nosso organismo, tá? E aí a gente tem os lipídios, que são gorduras boas, que também precisamos consumir, tá? Então, o carboidrato, ele não é vilão, certo, desde que seja um carboidrato de qualidade. E aí, pegando um gancho aí pro carboidrato e o pãozinho, então, tudo depende, tem gente que fala assim, é que hoje a gente tem extremo, né? E na minha vida, a primeira faculdade que eu fiz, eu aprendi com uma professora que ela falou assim, nunca a gente pode chegar a esse extremo e nunca a gente pode generalizar. Então, por isso eu busco esse equilíbrio, busco entender e busco assim, come tal coisa? Como que você reage? Então, tem gente que vai comer pãozinho, por exemplo, e não tá legal. Então, eu vou procurar pelos sinais e sintomas, por exemplo, ela apresenta uma fadiga, tá? Apresenta dores articulares. Então, o que eu vou fazer? Vou diminuir esse pão. Primeiro eu começo diminuindo e depois acrescentando coisas, né? Coisas assim, alimentos aí funcionais para ela. Então, substituindo muitas vezes esse pão por um pão sem glúten, substituindo esse pão por uma banana, tá? Por um outro tipo de alimentos, vamos variar um pouquinho e aí o resultado é bom. É bom. Então, não é que isso pode, não pode. Tudo é para
quem? Para quem? Quais são os seus sinais? Quais são os sintomas? Tá? Então, é isso. Então, entender o alimento para você. Existe, por exemplo, testes de alergias, né? Alergias alimentares. Teste aí que faz até eu gostaria de fazer um dia, que é baseado na sua... Como que fala? Não é DNA, esqueci aqui agora. Que ele dá toda ali a sua... Através, né, da sua... seu sangue ali, sua herança genética, até genético. E aí dá a probabilidade, por exemplo, de alergia, né? A probabilidade de ser determinadas doenças que você está propenso a. Então, tudo isso... A gente combate isso com alimentação correta depois. Com alimentação. Boa alimentação. Isso, correta. Mas aí, por exemplo, teste de alergia, ele vai dar, por exemplo, determinados alimentos. Então, tem gente, por exemplo, que não pode comer arroz, um arroz branco. Ou um determinado brócolis, não pode. Que tem certa sensibilidade. Nossa, isso é muito interessante, essa tecnologia. Aí, eu falo assim, bom, sinais e sintomas. Vamos testando? Que tipo de alimento, por exemplo, te causa inchaço? Que tipo de alimento te dá uma certa alergia? E aí, o que a gente faz, né? Por exemplo, a lactose. Vamos testando. Então, isso funciona? Isso não funciona? Não tem como a gente restringir, porque às vezes você vai fazer um teste, vai dar que você não pode comer nada. Eu falo, e aí? Né? Então, vamos incrementando aos poucos aquilo que, eu gosto do pão, mas eu tenho, né, uma certa, como que fala? Uma certa sensibilidade. Então, vamos mudar a qualidade desse pão ou vamos diminuir, certo? Aí diminui o quê? Processos inflamatórios. Porque quando você está com uma alimentação, né, que muitas vezes a pessoa fala, é um lixo, por isso que tem o dia do lixo, né? Essa alimentação aí toda inflamada, que não está, né, que o corpo não está reagindo, então tudo isso daí dificulta. Então dificulta o quê? A sua qualidade de vida, dificulta o seu dia a dia, desde sintomas de dores, desde sintomas de dores crônicas, aí voltando um pouquinho para nutrição e psiquiatria, né? Aí às vezes a pessoa vai falar assim, eu tô depressiva, e às vezes é hormonal, vamos regular um pouquinho disso daí, você vai se sentir disposta, tá? E entender, é óbvio que existe o estresse do dia a dia, vamos analisar como que é o trabalho dessa pessoa, né? O ambiente que ela vive, tudo isso é fator também de estresse. Mas a alimentação, ela influencia, sim, nesse estresse aí no dia a dia. Fantástica informação. Então, dá para emagrecer, sim, com arroz e feijão e comida de verdade. Comida de verdade. Que bacana. Professora, o efeito sanfona. Fala um pouquinho pra gente. Então, é assim, quando a gente começa o processo de emagrecimento, as pessoas que estão um pouquinho acima do peso, quando você muda, né, faz uma pequena mudança ali na dieta e introduz alimentos funcionais, alimentos bons, ela já tem essa mudança, tá? Vamos falar assim, 5 quilos é fácil perder, vamos falar assim. Mas o difícil é você manter, por exemplo, depois de 6 meses, ela ter essa consistência, tá? Do peso. Então, é aí que vai ser o processo, a gente vai travar essa briga. Então, por isso que tem esse efeito sanfona. Então, por exemplo, bariátrica. Tem gente que passa por uma cirurgia bariátrica, né? Então, tá lá com seus 100 quilos, exemplo, e aí depois cai bruscamente para 60 quilos, e aí depois você tem esse reganho de peso. Porque ela vai voltar ao peso, a tendência é voltar ao que estava antes, porque uma vez a célula expandiu, ela quer manter aquele peso, tá? E aí, por isso que entra a parte da nutrição, psiquiatria, né? A parte do profissional da saúde, porque você tem que mudar seu estilo de vida. Se você fez um procedimento e você não mudou seu estilo de vida, e você não mudou sua alimentação, você vai voltar. Então, esse reganho de peso, por que é? Porque não tem consistência. Então, não é sobre perfeição, é sobre consistência. E tá tudo bem. Ou seja, inteligência. Tá tudo bem. Fala assim, nossa, eu comi um chocolate hoje, tudo bem. Volta amanhã, né? É sábio fazer isso, essa prática, essa postura. A gente é humano, né? Não tem como. Fala assim, a gente vai comer certinho se a gente, desde pequeno, estivesse numa civilização que só comesse coisas boas e soubesse um pouquinho mais disso, tá? De ter essa consciência de legumes, verduras, aquilo que para nutrir. Não, a gente está nessa alimentação industrializada, ocidentalizada, e faz parte desde aí mundo fitness, né? Tanto de produto industrializado que a gente tem, e a gente não aprendeu a ler,
A gente não sabe ler, por exemplo, o rótulo e ver que aquele determinado produto, por exemplo, um conservante, um realçador de sabor, de corante, eu digo isso por mim, porque eu fui começar a ler agora. Assim, óbvio que, né, faz um tempo já que eu sabia que alguns determinados produtos eu tinha eliminado da minha dieta, do meu dia a dia, mas pensa bem. Por exemplo, determinado queijo que você compra e ele tem ali já algum conservantezinho. Aí tá bom, mas é só um queijinho, tudo bem. Aí você come um queijinho, aí você come mais uma manteiguinha, aí você come uma barrinha fitness, aí você toma mais um whey super gourmetizado, Eita, tá? nós. Gostosinho pra caramba, cheio de corante. Aí você toma um pré-treino que é cheio de corante, corante amarelo, corante azul, azul brilhante. Aí você pega um Tide, opa, falei a marca, não pode falar. Pode. Pega um chicletinho. Tranquilo. Tá? Corta essa parte depois, tá? Então, tudo isso daí não é... O problema não é uma coisinha. O problema é essa coisinha todo dia e o acúmulo de coisinhas que faz para o seu organismo, para o seu intestino e para a sua saúde. A gente sabe que a gente não é eterno. A gente não para pensar nisso, né? Que a gente vai morrer, vamos falar assim, bem claro. Mas que a gente sabe que vai morrer, mas que a gente viva o tempo que tem aí, né, determinado para gente, segundo Deus, que a gente viva com qualidade, né? Ou com menos dores, ou com mais disposição. E é isso. Maravilha. Agora a gente quer uma dica prática. Se existir, deve existir. O indivíduo está começando a reeducação alimentar, só que ele tem uma compulsão para comer. Tem alguma dica prática nesses casos para essa galerinha? Aí depende de comer o quê, né? Primeiro eu preciso entender. Essa compulsão, ela acontece por quê? Então, geralmente, é por doce, né? Por doce. Ou não, eu como muito. Se é comer muito, então, se você tem um prato grande, você come naquele prato, diminua o tamanho do prato. Aí você vai comer menos, tá? Essa compulsão por doce, aí muitas vezes eu sou da área da fitoterapia, eu entro com fitoterápico. Tá? Para controlar aí ou ansiedade ou essa compulsão por doces, eu entro aí com a parte de suplemento, sim. Porque daí não é que ela vai substituir, mas é uma abordagem, é uma estratégia, tá? Porque daí tá relacionado a hormônios, né? Tudo isso. Outra estratégia que eu falei, por exemplo, compro todo dia, tem doce, tem bala, tem um monte de coisa em casa. Não compra. Não compra. Porque se tiver, você vai comer, tá? E é o sentar, escutar as suas emoções, não é escutar, né? Tipo, eu vou comer isso pra quê? Então, por exemplo, no seu trabalho tem um determinado maquininha ali, né? De cappuccino, uma coisinha. Toda hora você vai lá e pega. Tá, eu preciso ir toda hora lá? Ou toda hora uma pessoa que tá bebendo café com açúcar, tá? Café com açúcar, né? Olha, no problema não é o café tanto assim, porque a gente sabe que café em mulher também não funciona tanto, né? Tudo que é extremo não pode. Umas 3 xicrinhas de café, ok, mas que isso já é complicado. Mas e o açúcar que você tá dando? Toda hora. Então, poxa, problema, né? Se é algo além, né? Por exemplo, além, que eu falo assim, um problema maior relacionado não só ao estilo de vida, tá? Mas um problema, assim, um grau mais acentuado de depressão, vamos falar assim. Ansiedade até que não, porque ansiedade a gente consegue, né, administrar aí, acho que a ansiedade a maioria tem aí um pouquinho. Mas aí precisa caminhar sim junto com o profissional da saúde, tá? Então a orientação que eu faço eu faço terapia, não com frequência que eu queria. E aí eu tento me solidarizar no lugar daquela pessoa, tá? Então, não seria interessante você procurar também, né? Vamos ajudar um parceiro aí para fazer o trabalho conosco, tá? Então, é isso. Reconhecer aí quando a gente... as nossas debilidades. Ah, perfeito, professora. Agora chegamos, infelizmente, ao bloco final aqui. Mas agora que eu tô me soltando... então vamos conversar um monte. Bloco final travado. em cima desse roteiro aqui. Então vamos, não. Então vamos falar aqui, uma conversa reflexão e mensagem. Tem uma pergunta, mas ela já está respondida, né, na sua fala aqui, mas vou refazê-la. O conselho, olhando para a sua câmera, bem bonita mesmo. Conselho que você daria para alguém que esteja cansado de tentar e falhar.
com as dietas. Mas um conselho, objetivamente falando, olhando para sua câmera. Um conselho para tentar... Puxão de orelha, não. lá, Um conselho. não, Vamos lá. A pessoa que falha, tenta e falha. Tenta. Primeiro querer, né? A gente quer, você quer mudar? A pessoa fala, eu quero, mas... E outra coisa é parar de se vitimizar, né? Falar, eu consigo, né? E ver o que aquilo, por exemplo, vai trazer de benefício para você, tá? Entender que a nutrição, ela é o fator chave para a mudança da sua vida, junto com a atividade física. E não sei que conselho, meu Deus, corta essa parte. Falou tudo. Tudo. É porque, assim, é difícil falar assim, que conselho? Né? Por mais que eu falo uma frase super bonita aqui, a primeira coisa eu falo, você está aqui e vamos dividir, estou aqui para te ajudar, vamos dividir a culpa. Porque se você não conseguir, eu também não vou conseguir, eu vou ficar frustrada, né? E assim, quando eu começo uma coisa, eu termino. Que bacana. Tá? E aí... Conscientizar, né? Conscientização, racionalização da coisa, ajuda sempre que possível de um profissional que tudo vai dar certo. E devagar e sempre, né? Sem aquelas loucuras. Dieta, muitas dietas, né? Assim, que de muita brusca, restrição, dieta da moda, coisa né? E tal. Aí, bem complicado. Bagunça. Onde a gente encontra a nutricionista Giane Cofassi, endereço, telefone, redes sociais. Eu vou deixar aí embaixo na descrição, tá? O Instagram, rede social, o meu contato, para quem quiser, tá? Marcar uma consulta. Eu não sei se é formal, não sei se você já percebeu, eu não sei se é formal ter aquele atendimento. Então, acho que os meus clientes acabam ficando meus amigos. Eu tenho essa... Né, de querer entender essa rotina, de querer acolher, de querer ajudar, de saber por que falhou, tá? Então, quando você fala, dá um conselho, eu falo, ai, meu Deus, travei aqui. Porque é de acolhimento, né? Eu falo assim, foi na academia, conseguiu fazer dieta? Hoje eu não consegui, hoje aconteceu isso, hoje tá uma loucura. Tudo bem, tá? Conseguiu quanto? De 0 a 10. Aí a pessoa fala 8. Falei, opa, tá melhor que eu, então, tá? Então, ter essa brincadeira, essa... Que não seja uma coisa pesada, né? Essa cobrança. Porque como que não conseguiu? Como que não fez? Por que não foi? Então, tudo que é muito... Não dá certo, né? Não tem sustentação. A vida, ela tem que ser mais leve. Então, primeiro, concordo, qual o conselho que você dá? Qual o conselho que você dá? Não é por aí. O que você quer? Né? O que você quer para sua vida? Então, seria o conselho. Volta lá. Aconselha a si próprio. O que você quer para sua vida? Senta, faça uma análise. O jeito que tá bom? Você tá, vamos supor, tô mais gordinho. Tá feliz do jeito que você tá? Tô feliz. Então continua. Maravilha. Tá? Cuida da saúde. Porque assim, a nutrição, mas... a gente, óbvio, né? A nutrição, o exercício físico, ele vai potencializar. Tá? Mas a pessoa, ela precisa entender, ela precisa, preciso de ajuda, o jeito que tá não tá legal, né? Vou mudar. Então, é legal, tô aqui para te ajudar. Mas, às vezes, a pessoa não quer mudar. Então, volto para outra frase que eu carrego comigo. Antes de você ajudar alguém, pergunte se ela quer ser ajudado. Bem bacana. Então, eu falo, de 0 a 10, quanto que você está disposto a fazer? Não, 8, 9. Então, tá bom. Então, vamos lá. Porque sempre que alguém fala, olha, eu consegui mudar, olha o meu corpo, olha... Legal, parabéns para você. 90% seu, 10% fui eu. Porque se você não quisesse, como que você ia fazer? Não tem como eu colocar na cabeça de uma pessoa e falar assim, não beba isso. E a pessoa vai lá e bebe. Porque é ser humano, é teimoso, né? Tem gente que aí tá morrendo, mas tá comendo, tá fazendo as coisas que... Então, ela tem que ver o que ela quer pra vida dela, tá? Eu quero qualidade de vida, eu quero mais disposição, eu quero não ter dor, ou eu quero continuar do jeito que tá? Eu quero melhorar sintomas de depressão, então tudo isso daí a pessoa precisa querer. Então, você quer? Quer mudar? Eu te ajudo. Então, eu te ajudo. Tem mais profissionais também excelentes que vão te ajudar, tá? Porque eu não tenho esse ego de falar, não, vem comigo, vou atender todo mundo. Eu não consigo. Não consigo e também não quero, por conta, assim,
É muito, né? É muito, a gente fica sobrecarregado, então é a parte de ansiedade. Eu falo, você sofre com depressão? Não, porque eu não tenho tempo. Mas aí acaba trazendo uma ansiedade, um estresse pra gente. Então eu preciso cuidar disso também, eu preciso gerenciar. Então não tenha pretensão, oriento, tenho aí a pretensão, sim, de um grande sonho meu é partir para a área acadêmica, tá? Não sei se é possível, mas enquanto eu tiver vida, vamos estudando. Lá. Então é um grande sonho meu. Então, a área clínica, eu estou começando agora, né? Estou gostando. São os desafios, tá? Todo dia eu preciso estudar. Ele é diferente, por exemplo, da rotina de personal trainer, né? Onde você tem que estudar, fazer cursos, né? Melhorar sempre. Mas a parte nutricional, ela está muito relacionada às enfermidades também. Então, você precisa entender o corpo ali como um todo. Então, cada um chega com uma determinada ali especificidade, e aí tomando determinado medicamento. Eu preciso saber como que aquele medicamento vai interagir no seu corpo. Eu preciso saber tudo isso. Então, eu acabo estudando um pouquinho, cada hora é uma coisa. Que bacana. Professora, eu fui até a sua clínica, né? Vamos de novo. Nutricionista Giane, o que eu fiz? Explica pra galera aquelas medições, uma lista lá para uma reeducação alimentar. Isso. Fala pra mim certinho. Então, ó, no atendimento, né? Então, você fez a avaliação antropométrica. Como chama? Avaliação antropométrica. Nossa Senhora. A biopedância, né? Fizemos ali a anamnese do seu dia a dia, entender um pouquinho mais da sua situação. Então, o paciente vai chegar... Essa é uma abordagem sua... Isso, a primeira abordagem é sentar, entender a pessoa, né? O que ela vem buscar, tá? Qual que é o objetivo dela, quais são as queixas dela. Um humano falando com outro humano, escutando. Exatamente, que bacana. Entender. Por quê, né? E aí, o que levou a tal condição? Certo? Eu quero melhorar só minha disposição. Eu quero melhorar meu treino na academia. Eu cheguei num grau que, meu Deus do céu, se estiver assim, não dá certo mais não. Então, vou estar ali para acolher. Depois dessa escuta ativa, a gente verifica, né, que alimentos da rotina dela estão presentes, que alimentos, eu já verifico que alimentos que estão faltando, tá? Entendo aí um pouquinho desse horário, se trabalha, qual que é o horário desse trabalho, a rotina em casa, se tem filhos, a questão de quem que cozinha, se não cozinha, se come fora, né? Se pede muita comida, né, no iFood e etc. Como que é essa vida social. Então, tem gente que tem uma vida social bem ativa. Então, a gente sabe que vida social ativa... Isso é tudo importante aí, na abordagem é verificado. Isso, tudo isso ele é importante. E aí, depois a gente vai, né? Qual que é o estilo de vida que ela quer, né? Então, eu quero cuidar da saúde. Não, quero pegar um pouquinho mais, né? Ganhar definição. Então, tudo isso aí eu vou adicionar, incrementar dentro do plano, tá? E aí a gente faz, a avaliação tem a biopedância, para entender um pouquinho mais dessa composição corporal, e junto eu também faço a ferição das dobras. Por quê? Porque junto com o processo ali da alimentação, eu gosto de tirar todas as dobrinhas, porque, né, e aferir ali a circunferência, tudo, porque eu entro sempre com o processo de treinamento. Aí eu sei o que a pessoa está treinando, como que é o corpo dela, né, a anatomia, tá? A gente tem as fotos, tudo, que verifica onde que a pessoa melhorou, onde que precisa melhorar. E aí, a questão da foto é super legal, né? Porque a pessoa vai falar assim... A gente sempre... Já percebeu que a gente nunca fala coisas positivas, né, da gente. É muito difícil. Vai falar, não, consegui, tô excelente. Tô treinando, tô forte, tô bem. A gente vai falar assim, acho que não mudei nada. Não deu certo. A gente sempre tá falando coisas negativas da gente, né? É verdade, é uma tendência... É uma tendência. Por exemplo, fala, nossa, Inés, que camiseta linda. Você fala, nossa, é verdade. Você fala, tá tão velha, é tão antiga. Eu iria falar isso mesmo, é velhinha. Mas eu tô entendendo, fica bonito, né, certinho. Então, é isso. Então, a pessoa ela já chega lá com uma autoestima baixa, né? E você vai falar, não melhorou, não deu certo. Eu fui, mas... Aí, quando você mostra ali... que em um mês ela perdeu, por exemplo, 5 centímetros de cintura, 10 centímetros. Eu preciso voltar lá. Pois não. Aí ela fala assim, nossa, que melhorou, de só adicionar mais água, ela melhorou, por exemplo, aspecto de celulite, falando de mulher, falando de popô ali. Porque eu olho, né? Apalpo, olho, vejo se tem edema, se tem celulite, então entra a parte. Né? Verifica essa qualidade de pele,
verifico o cabelo, tá? Então, tudo isso daí. E aí mostra a foto, ó, olha aqui. Olha antes e depois. E aí a gente vê o processo de mudança. Se não tem mudança, aí eu pego no pé. Né? Que bacana. Já aconteceu assim, por exemplo, ó, o que aconteceu? Ah, e eu fiz determinada coisa. Falou, ó, então, corta, né? Porque se tá ali, tá seguindo, vai dar certo, não tem como dar errado. Mesmo que de 0 a 10 você fez 7, 6, vai dar certo, vai ter mudança. Então, eu preciso entender. Então, assim, mas graças a Deus, vamos colocar aí de atendimentos, né? Vamos colocar que 95% tá dando certo. Que aí eu tô bacana. muito feliz por essa parte. Não parei para pensar ainda, né? Porque tô nessa correria doida hoje, já cheguei aqui toda alvoroçada. Atrasou 1h30 aqui pra você. Mas aí um atrasa, outro atrasa, outro atrasa, outro atrasa e atrasa. Vai virando uma junto. bola de neve. Mas é um desafio, né, Nes? E a vida é assim, a vida é movida de desafios. Então, quando eu fiz a minha transição aí da minha primeira profissão para minha segunda profissão, foi um grande desafio para mim. Não foi fácil, né? Porque foi uma mudança aí que eu saí de assalariada para autônoma. E aí eu que moro sozinha, né? E tem a minha luta, aí sou eu por eu, Deus por mim. Se virar nos 30. Isso foi assim, desafiador e ao mesmo tempo eu falei assim, bom, o que eu espero da vida? Né? Se eu fizer sempre as mesmas coisas, eu vou obter sempre os mesmos resultados. Perfeito. E aí eu sempre penso, tipo, eu sempre me questiono, né? Entra a linha de filosofia. O que você quer pra sua vida? O que é a vida? Falo, gente, a vida é tão curta, mas e se amanhã eu morro? Falei, eu vou. Se não der certo, eu volto. E aí eu tento fazer outra coisa. E aí deu certo, né? Tanto aí que eu parti para a área de personal, dá certo, tá dando certo até hoje, graças a Deus. E aí a área de nutrição também. Tem que dar certo, porque a pessoa que quer, ela faz. Ela faz, então às vezes eu nem paro para pensar muito, vou fazendo, eu já emendo um curso no outro, já vou fazendo, já vou, né? Então não paro muito aí. Então eu preciso mais ter esse tempo mesmo agora para sentar, estudar mais, entender, né? E é isso, e bora enfrentar os desafios da vida. Que bacana, Giane Cofassi, fazendo a diferença na vida das pessoas, trazendo mais qualidade de vida para as pessoas que a procuram, as pessoas que querem realmente mudarem. Pessoal, inscrevam-se no canal, nos ajude compartilhando esse vídeo, comentando e, querida professora, chegamos ao final de mais um encontro. O primeiro encontro vai ficar aqui no link, em algum local aqui na telinha. E gratidão imensa por tê-la aqui conosco mais uma vez. Obrigada né? Desculpa essa correria aí. Espero vir mais cedo, mais vezes, tá? Porque assim eu não fico nervosa. Já vamos acostumando aqui com o ambiente novo, né? Gostei muito. Legal, muito bonito. Gostaria ficou bonitinho. Parabenizar você. Obrigado. E parabenizar você por dar oportunidade também para a gente falar um pouquinho, né? Expor aí os assuntos relevantes, né? Saúde, diversos temas. E aí a saúde, ela entra aí. Um tema importante, né? E é isso. Quem sabe as próximas já estou mais tranquila, né? Mais eu também. Estamos, né? E aí falamos com mais... Faltou a parte, por exemplo, da suplementação, né? Vamos falar a próxima vez da suplementação? Vamos falar, sim. A gente pode falar um pouquinho de suplementação, a fitoterapia, se vocês quiserem, fitoterapia? Né? Isso, tá? Que a parte aí, escolhemos aí determinadas... assuntos, né, como SOP, relacionado à saúde da mulher, ou saúde do homem também, né, que é um tema interessante, porque a gente sempre fala da mulher, e aí eu tenho percebido que os homens também eles estão vivendo aí, só para finalizar, tá? Não, por mim eu nem finalizo. Os atendimentos que eu tô fazendo, os homens estão também sob tensão, tá? Estão vivendo um nível aí de ansiedade, um ser humano como um todo. Estão precisando de mais cuidado também, tá? Então a gente fala muito das questões da mulher, como sexo frágil, respondendo a vários hormônios, né? E aí o homem, né? Principalmente o homem aí, que, como fala, provedor, né? De casa, que precisa sempre estar forte. Eles estão um pouquinho, né?
Não esquece da gente não, professora, não, por então, favor. Eles estão um pouquinho esquecidos, é isso que eu ia falar, né? Então a gente está voltando muito a tendência aí para outros assuntos e a gente precisa, quando a gente fala de saúde, a gente precisa acolher, né? Acolher todo mundo. Então é isso, falar um pouquinho mais da saúde do homem, saúde da mulher também. Fantástico! Gratidão, beijo no coração, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.